Agora sim, tela ok, som ok. Alô, alô, foi? Maravilha, pessoal. Então, queria agradecer a vocês a presença, agradecer o convite da Active Trades nessa semana do Trader Global, uma semana importante que que nós estamos tendo aqui de conhecimento, mostrando o quanto é importante a internacionalização do mercado. Beleza? Então, para quem não me conhece, quem pode estar achando estranho aí, eu tô no canal do Educa Trader, quem é esse cara que tá aí? Meu nome é Pedro, conhecido mais por Pepenitos, tá? Sócio do Eduardo, da Prime Invest, e eu vou falar um pouquinho rapidamente da minha história, mas qual é o intuito aqui dessa live? O intuito é de mostrar para vocês o quão importante é esse mercado, o quão legal pode ser vocês colocarem esse ativo aí no operacional de vocês, porque é um ativo maravilhoso e eu venho operando ele já há alguns anos. Então, primeiro agradecer ao Edu aí por estar liberando o canal para a gente fazer essa live e também a Active Trades por estar colocando essa semana tão importante e para a gente estar compartilhando esse conhecimento. Então, pessoal, vamos lá, eu sou Pedro, eu opero no mercado profissionalmente desde 2017 e opero o mercado asiático desde 2018. Um mercado asiático que lá naquela época não era tão acessível como é hoje. Tá? Então a gente tinha que começar com um capital muito alto, operar o mercado cheio. Então a Active trouxe aí para a gente já há alguns anos o HK para dentro da corretora, facilitando muito com depósitos menores, uma pontuação aí operando micro lote, onde é acessível para todo mundo, e é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, eu comecei em 2017, pessoal, tive o Edu aí como mentor, aprendi tudo com ele, eu fiz o ZAT, participei da sala ao vivo e fui crescendo, fui aprendendo, fui melhorando os meus resultados. Então teve um belo dia aí que ele não pôde estar na sala ao vivo, eu ainda como aluno, né, comandei a sala ao vivo, o pessoal gostou da minha didática e eu fui me inserindo aos poucos, né? Fiquei sendo substituto dele quando ele não podia. Depois eu fui ficando mais tempo, fui evoluindo cada vez mais. E aí surgiu esse projeto, que é um projeto interessante, onde a gente começou a ouvir das pessoas a necessidade de um horário alternativo, né? Então, Pedro, quero começar na Bolsa de Valores, por exemplo. O que eu posso operar fora do horário comercial, né? Então, a gente começou a pesquisar e estudar muito, e o mercado asiático atende muito isso, né? Ele é um mercado que ele abre às 10h15 da noite no horário de Brasília, e eu vou passar todas essas informações para vocês, tá? Então, o mais importante de tudo isso, com essa semana, com essa internacionalização que está acontecendo, né? A maneira como está sendo tão acessível para nós os mercados mais importantes do mundo, tá? Então, o mercado asiático, a bolsa asiática, ela é hoje a quarta maior potência do mundo, tá? Ela tem umas empresas gigantescas. Então, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui, separei aqui as empresas em 2022 que mais lucraram no ano passado, tá? E dentre aí as maiores temos duas chinesas, entre elas a PetroChina, tá? Com um lucro aí de aproximado 480 bilhões de dólares. Então a gente tem uma potência muito grande nesse mercado, tá? Uma das grandes empresas aí listadas
na bolsa. Então, quando a gente viu essa oportunidade, né, quando a gente viu que existia um mercado gigantesco para a gente estar operando, a gente começou um projeto muito interessante, né, que foi daí que surgiu a sala asiática. Então, o Edu não conseguia, já estava fazendo a sala da manhã, não conseguia fazer a sala noturna, e eis que surgiu o convite para eu estar fazendo essa sala noturna. E a partir daí comecei a me tornar sócio dele, sócio da Prime Invest, e essa sala começou a surgir no final de 2018. Então, desde 2018, estamos aí com a sala asiática, sala noturna, operando esse mercado que é só sucesso e vem conquistando cada vez mais pessoas, tá? Então eu vou falar um pouquinho desse mercado, depois obviamente vou mostrar algumas opções que a gente tem, o porquê o HK conquistou aí meu coração e está conquistando aí muitas pessoas pelo mundo. Então quem está acompanhando essa semana do Trader Global viu lá na primeira live do Rodrigo o quanto está crescendo dentro da corretora, o quanto os brasileiros já estão operando esse mercado, e isso é muito importante porque é mais uma opção importante, tá? Então, assim, é um mercado muito direcional, é um mercado muito técnico, justamente por correr muito dinheiro. Então, algumas pessoas aí falam, nosso índice é um pouco mais chato. Ele é realmente, porque se você para pensar, pessoal, sei lá, uma empresa de médio porte americana, sei lá, com uns 500, nem isso, uns 100 milhões de dólares, por exemplo, que entra no mercado, tá? Já são 500 milhões de reais. O cara que entra com esse capital na nossa bolsa, por ser um mercado muito pequeno, tá? E hoje a nossa bolsa, ela é lá pela 20ª maior bolsa de valores do mundo, por aí, tá entre 15 e 20 no ranking, tá? E a gente está falando agora com essa internacionalização de mercado americano, maior mercado do mundo, a gente está falando do mercado europeu, né? O mercado alemão, vai ter live aqui falando disso também, e o mercado asiático. Então a gente está falando onde realmente o dinheiro corre, né? Então, para você conseguir, né, mexer nesses preços, ter alguma influência, as coisas são o buraco é muito mais embaixo, digamos assim, né? Então isso faz com que o mercado se torne muito mais técnico, um mercado muito mais direcional, um mercado muito mais explosivo, em outras palavras, mais fácil de operar, né? Não estou dizendo aqui que é fácil, mas é muito mais simples, com uma janela operacional muito boa, tá? Então a Active Trades abriu essas portas aí, uma bela porta, e eu acho que é uma porta que a gente precisa entrar para a gente conhecer e ter mais essas opções, que é uma excelente opção para você operar aí fora do seu horário comercial. Beleza? Então, vamos começar aqui com algumas curiosidades do mercado asiático, depois a gente vai para gráfico e depois a gente vai para um monte de coisa aqui. Eu vou separar um pouquinho a tela para eu poder desenhar um pouquinho, escrever aqui com vocês, para poder a gente ficar um pouco mais claro, tá? Então hoje, pessoal, por que HK? Pedro, por que você escolheu HK? Então, assim, HK, pessoal, a Bolsa de Hong Kong, né? HK, porque é a Bolsa de Hong Kong, né? A gente opera, na verdade, o índice Hang Seng, né? Então, deixa eu botar aqui. Índice... Nós operamos, na verdade, o índice Hang Seng, que é o principal índice aí asiático da Bolsa de Hong Kong, tá? O índice Hang Seng é muito importante. Nesse índice, dentro dessas bolsas, a bolsa de HK ela iniciou mais ou menos em 1890, tá, pessoal? Aí começou ali com uma associação de corretores da bolsa,
e isso foi crescendo, mas é uma bolsa tecnicamente nova, porque em 1980 houve uma unificação de 4 bolsas, né? Então a bolsa de Hong Kong, ela nada mais é do que a junção de 4 bolsas que andavam separadas. Então houve um tempo ainda para isso se juntar, para isso se consolidar, e as primeiras negociações na bolsa de HK ocorreram aproximadamente em 1986. Foram as primeiras negociações, tá? E mais ou menos isso. É uma bolsa antiga, mas hoje aqui a gente opera 1986 aconteceram as primeiras negociações, tá? É a bolsa que mais cresceu junto com a economia chinesa já há alguns anos. É a economia que mais cresce no mundo, com uma velocidade gigantesca. E é ainda que está crescendo ainda mais, né? Então ela não só já chegou no pico, ela já ainda está em ascensão. Então, existem empresas muito gigantescas que são negociadas nessa bolsa, tá? Então, basicamente, a gente tem 3 bolsas asiáticas, tá? A gente tem a bolsa de Xangai, a gente tem a bolsa Nikkei, que é a bolsa japonesa, que a gente usa como o código 225, o índice japonês, o mais importante. A gente tem a bolsa de Hong Kong, que a gente opera o índice Hang Seng, que é o HK, tá? O índice de Hang Seng. Então são basicamente essas 3. A bolsa de Hong Kong, pessoal, que é a queridinha de todas aí, tem aproximadamente 2.000 hoje, né? Aproximadamente 2.500 empresas listadas. Tá? Então é muita empresa gigantesca, tá? Muita empresa grande. Então só a nível de curiosidade, nos últimos 11 anos, a bolsa de Hong Kong, pessoal, ela foi pioneira em 7. Dos últimos 11 anos, em 7, ela foi recordista de IPO, tá? Ainda assim, nos últimos 20 anos, foi a empresa que mais a bolsa que mais cresceu, tá? Nos últimos anos. Então, realmente, a gente está falando de uma potência gigantesca, tá? Quais são as principais empresas que a gente opera, pessoal? Quais são as principais empresas? Para vocês terem ideia, não está em ordem, tá? Mas as 5 principais, a gente tem o HSBC, um banco. A gente tem a PetroChina, que foi a empresa que mais faturou, uma das 10 maiores empresas que mais faturaram no ano de 2022, tá? E só para vocês terem ideia, essa é a principal empresa petrolífera da China. Beleza? E é a maior do mundo em valor de mercado. É a maior empresa petrolífera do mundo em valor de mercado, tá? Depois da Petro, a gente tem a Tencent Holdings. Quem não conhece, pessoal, essa é a maior empresa de internet da China. E a principal em games, tá? Também. Tá? Apenas não, né? Mas 15% delas, 15% comanda, todo o comércio eletrônico chinês corresponde a 15%. Então, 15% de todo comércio eletrônico da China,
tá? Ela fica na frente de EA, ela fica na frente de Nintendo, ela fica na frente de outras muito gigantescas, tá? E a gente tem também a IA, que é a principal empresa de seguros e finanças do mundo, tá? E seguros do mundo, tá? EA Group. Então essas empresas, elas estão, pessoal, totalmente listadas aí em Hong Kong. Então a gente tem, de fato, algo muito gigantesco aí. E como que a gente faz, pessoal? Como que a gente faz para a gente operar essa bolsa, né? Então, assim, quando eu comecei, operava, só tinha o índice cheio para a gente operar. Então, corretora era muito mais difícil a gente achar uma corretora que tinha. Era uma burocracia muito grande. Então, assim, eu precisava de mais ou menos $1.500 para operar por cada contrato, né, cheio. Então, assim, era muito pesado, era inviável, não estava de acordo aí com a realidade, né? Era muito difícil, poucas pessoas conseguiam operar essa bolsa. Então, quando veio para a Active Trades, a gente tinha o contrato cheio, a gente tinha o contrato cheio de HK, a gente tinha o mini contrato e a gente tem agora o micro contrato, né? O micro contrato. Então, hoje, por exemplo, você consegue operar com tranquilidade esse mercado dentro da Active Trades com $100, tá? E eu vou mostrar para vocês isso. Então, realmente diminuiu bastante. A Active Trades abriu muitas portas para a gente, tá? Abriu muitas portas aí, a gente consegue operar com pouco capital. Inclusive, se você ainda não tem a sua Black Arrow, eu recomendo baixar para você ter acesso ao mundo, tá? Então tem um link aqui na descrição do vídeo, você baixa a sua Black Arrow e você vai ter acesso a todo o mercado americano, todo o mercado asiático, ao mercado europeu, alguns pares de moeda, Forex também, tá? Então, baixa aí a sua plataforma para você ter esse acesso principal. Então, quais foram as principais vantagens, pessoal? Quais foram as principais vantagens da gente estar operando? Eu já vou aqui para um gráfico, que é o que vocês gostam de ver bastante. Então, hoje, com a diminuição de taxa, com a diminuição de tudo, o que a gente precisa, pessoal? O que a gente precisa para estar operando isso? Então, algumas coisas são, hoje, na Active Trades, com $100, você consegue estar operando o índice Hang Seng. Então, a primeira coisa, o código, deixa eu mudar aqui, o código é HKIND, tá? O código é HKIND. Esse é o código que te dá o acesso ao índice Hang Seng, a bolsa de Hong Kong. Então, você consegue operar ela com esse código aí. Hoje, de margem aproximadamente nessa corretora, na Active Trades, está te pedindo aproximadamente $25 de margem, pessoal. Tá? De margem. Deixa eu botar aqui, melhor, né? Deixa eu lá no Paint. É melhor. Então, a gente vai ter aqui código HKIND. Beleza? Esse é o código Hang Seng. Depois eu vou falar também das outras coisas que você tem. A gente tem também, esse que é a bolsa de Hong Kong, tá? A gente vai ter o JP 225,
tá? Mais vencimento. Hoje está em setembro 23, tá? Esse é o código do índice japonês. Beleza? E a gente tem um par de moedas que é USD JPY, tá? A gente tem também o índice australiano, mas é o AUS 200, mas eu também opero muito pouco ele, tá? E eu vou mostrar tudo isso para vocês, o porquê que eu opero tão pouco esse AUS 200. Mas o principal deles todos é o HK Indy, tá? Então no HK a gente vai ter de margem aproximadamente 25 dólares por contrato cheio, ou seja, 1,00, tá? Na Active você ainda pode fracionar, ou seja, você pode operar meio contrato, pessoal, tá? Você pode operar meio contrato. Você pode operar meio do meio contrato. Você pode operar 0,25 de contrato. Você pode operar meio do meio, pessoal. Você pode operar 0,12 de contrato, tá? Então, vou mostrar tudo isso aqui para vocês. A pontuação hoje desse mercado, ela é de 0,13 centavos o ponto, tá? O ponto, 0,13 centavos o ponto. Então você tem de margem aproximadamente aí 25 dólares e o ponto de 0,13 centavos, tá? De dólar, né? De dólar. O ponto, tá? Então, então a gente tem uns stops mais ou menos médios, tá? Em HK, se a gente for aqui, por exemplo, em 2 minutos, tá? A gente pega aqui um índice, um candle de abertura, que ele é um pouco não forte, né? Mas um candle aí em média, sei lá, um candle desse aqui que a gente acha muito poderoso, tá? Ele tem aproximadamente aí 46 pontos, tá? 46 pontos aí. Então, se você tivesse operando, pessoal, se você tivesse operando e colocasse com o seu gerenciamento, o seu limite de risco, um candle desse aí, ele daria aproximadamente 4 dólares e 60 se você tivesse operando com um contrato cheio, tá? Com um contrato cheio, 4 dólares e 60. Só que você pode operar meio contrato, daria 2 dólares e 30. Então você poderia operar menos que isso ainda. Você ainda poderia operar 0,25 de contrato, que aí daria 1 dólar e 30. Então, para você começar a vivenciar esse mercado, para você começar a perceber o quanto ele é bom, para você testar a sua estratégia, para você entender as características dele, não precisa custar muito, né? Então você com 100 dólares ali, você consegue operar de uma forma bem tranquila para testar, né? Eu costumo dizer que conta demonstração não tem o dinheiro ali correndo, né? Então por mais que seja um valor menor, tem a oportunidade de operar em conta real, porque por isso que tem muita gente que ganha em conta demo e perde em conta real, porque na hora que coloca o valor, o dinheiro em evidência, as coisas mudam, o nervosismo é outra, sua análise muda, você fica nervoso, enfim, as coisas se modificam, tá? Então, por mais que você consiga testar essa estratégia, opere por uma conta real. Beleza? O mínimo sim, ainda é 0,05, tá? É 0,05, mas
você pode operar um pouco mais dependendo do quanto você tem. Então, com $100 você consegue operar de uma forma mais tranquila e eficiente, tá? Então, pessoal, além disso, a gente tem uma pontuação média. Vocês viram aí, né? Eu mostrei um candle enorme, uma barra elefante gigantesca, teoricamente de 46, 50 pontos, né? Vai dar uns stops ali de $5 e pouco. Então, é totalmente possível, tá? Então, quando a gente fala disso aqui, né? HK, ele tem duas aberturas, que eu chamo, duas aberturas características nele. Não duas aberturas, né? Mas ele tem o que eu chamo, nem sei se falam assim, tá? Mas ele tem o pré-market, tá? Horários. (10h15), horário de Brasília, tá? Que eu chamo de pré-market. E ele tem às 10h30, 15 minutos depois, a abertura total, tá? Então, o que é isso? Quando o mercado abre, pessoal, é como querendo dar um exemplo assim para vocês entenderem, é como se que nem fosse a nossa bolsa. A nossa bolsa abre às 9 horas e às 10 horas tem a abertura das ações. Então sempre entra um pouco mais de volatilidade ali. A gente tem aquele intervalo de 1 hora, depois a abertura total da nossa bolsa, das ações, do mercado à vista. E aí tudo que existe de negociação dentro da nossa bolsa é aberto, tá? HK é mais ou menos isso. A gente tem 10h15 o pré-market, então ele já começa com uma volatilidade. 10h30 a gente tem a abertura total de HK. E aí a gente entra numa volatilidade muito grande, tá? E quando dá 1 hora da manhã, aproximadamente, o mercado literalmente fecha para almoço. E retorna às 2 da manhã, tá? Porque lá é meio-dia e ele fecha literalmente, tá, pessoal? Então, ele, quando dá aproximadamente não, quando dá 1 hora, né, que a gente tem essa volatilidade muito grande do mercado, ele literalmente fecha, tá? Ele literalmente fecha aqui, tá? Então, a gente tem, ó, uma volatilidade muito pequena. Se a gente bota aí até um tempo gráfico menor, tá? A gente vai ver que existe essa falha aqui, ó. O mercado fecha literalmente, tá? E depois retorna por volta das 2 horas da manhã. O que não significa, pessoal, que a gente tem já uma volatilidade muito grande. Então, assim, a melhor abertura, a melhor oportunidade que a gente tem no mercado asiático é a abertura, tá? Então, entre 10h15 e 11 horas, o pessoal que é da Prime aí já está acostumado, 11 horas a gente já está encerrando a nossa noite, tá? Então, o horário operacional dele é muito bom. Então, assim, se a gente conseguiu fazer uma coisa muito boa ali, o nosso dia já define ali, a nossa noite já define ali até 11, 11h30 no máximo ali, a gente está com no máximo 1 hora ali de mercado de abertura, a gente já tem ótimas oportunidades, tá? Então, o horário operacional dela, que eu gosto bastante, horário operacional, deixa eu botar mais para cá, né? Ficou um pouco bagunçado aqui. Melhor horário de operações de 10h15 às 11h15 aproximadamente ali. Depois a volatilidade diminui muito, tá? Então, prestem atenção nisso aqui. O HK, ele tem uma volatilidade muito grande. Por que esse mercado
é muito especial na abertura, tá? Justamente porque ele fecha para almoço. Então a gente tem muita negociação na abertura dele, muita gente montando posição, muita gente saindo de posição, tudo num curto espaço. Então o que torna o HK tão especial? A gente tem um volume de negociação muito grande, a quarta maior bolsa de valores do mundo, num pequeno espaço operacional. Então a gente tem essa abertura. Então a gente tem explosões muito boas, volatilidade muito boa. Isso para o trader é maravilhoso. Tá? Isso para o trader é a melhor coisa do mundo. Né? Justamente o que a gente quer é volatilidade. Então quando a gente vê aí, quando o trader perde, principalmente no início, né, perde mais dinheiro, ou onde acontecem as maiores quebras de conta, justamente com o mercado lateralizado. É quando você não percebe que o mercado lateralizou, você fica insistindo em uma compra, você fica insistindo em uma venda. Né? Então isso é muito ruim, é onde a gente quebra muito. E HK é muito difícil, por mais que ele lateralize, e isso aconteceu aí no último pregão, por mais que ele lateraliza com uma violência muito grande, tá? É um mercado muito grande, então ele acaba dando mais oportunidades. Então quem está lá na sala da Prime, comigo, principalmente à noite, já conhece muito bem as características, inclusive vocês que estão cadastrados aqui na semana do Trader Global, vão ganhar 30 dias gratuitos com a gente lá, tanto na parte da manhã, com o Edu, e comigo, tanto na parte da noite também, para vocês conhecerem mais esse mercado que é apaixonante. Né? Já estou vendo que tem um pessoal aí da Prime no chat que também é apaixonado por esse mercado. Então, isso traz para a gente algo muito poderoso, tá? Oportunidades muito boas em um curto espaço de tempo. Então, se você não opera HK, eu sugiro imediatamente a você conhecer esse ativo. Hoje o mercado vai abrir, né? Hoje já é segunda na China. Então, é um mercado que tem suas características. O mais importante de você saber agora é que ele tem essas duas aberturas, né? Ele tem essa abertura aqui às 10h15, que é o pré-market, ele tem às 10h30 a abertura total do mercado, para você saber que vai entrar muita volatilidade ali, entender que o melhor horário de operação, né, é de 10h15 às 11h, saber que não precisa se estender muito, porque o mercado literalmente fecha para almoço, tá? O mercado para 1h da manhã, tá? Então até um pouco antes dele parar, a volatilidade diminui bastante, tá? E a gente tem uma pontuação aqui de um microcontrato absurdamente excelente, tá? E uma margem de $25 aí por contrato cheio. Lembrando que você pode operar meio, 0,50, você pode operar 0,25 e o mínimo ainda você ainda pode operar 0,05, mas aí fica muito pequeno, tá? Muito pequeno mesmo para você operar, e também não tem porquê, mas você tem essa opção, tá? E eu ainda digo mais, a gente tem aqui na Active Trades a melhor taxa de spread, tá? Então o spread do HK aqui na Active Trades, que é o que você vai estar pagando para a corretora, o spread, ela é de aproximadamente 5 pontos, tá? Então pensa comigo, pessoal, pensa comigo, isso daí é para ninguém mais reclamar de que tá caro. Você está operando a maior bolsa de valores, uma das maiores bolsas de valores do mundo, com uma margem muito acessível, com uma pontuação muito boa, com um spread muito pequeno, com uma janela operacional muito boa, fora do horário comercial, tá? Então, assim, e com uma volatilidade incrível, né? Então, assim, é como se a gente pegasse Nasdaq, que é muito grande, e espremesse a abertura dela ali em 1h. Imagina o quanto ia ter a mais de volatilidade. Já é um monstro aquele mercado,
ainda mais se fizesse isso. É mais ou menos a HK, a comparação é essa, tá? Então hoje, pela Black Arrow, você tem uma execução muito boa também para operar esse mercado, tá? É a plataforma hoje que eu utilizava o MetaTrader, hoje utilizo também a Black Arrow. Então testem, pessoal, testem porque é maravilhoso, tá? E eu vou mostrar as outras coisas e comparar um pouquinho, né, esses dois mercados, tá? Esses três mercados aí. Então aqui, ó, você tá no índice Hang Seng, tá? Que é o principal índice aí da bolsa de Hong Kong, que é o que a gente opera, tá? Então só para vocês terem uma ideia, a gente opera muito 2 minutos, tá? Eu opero muito 2 minutos. Então, só para vocês terem uma ideia de comparativo, ó, isso daqui é mercado fechado, tá, pessoal? Olha aqui, ó, horário de almoço, tá? Horário de almoço aqui, ó. Ele literalmente fecha por 1 hora e depois volta, tá? Então, ó, muito ruim, tá? Então não operem nesse horário, fiquem mais no horário de abertura até no máximo 11, 11h15 ali, beleza? Quem ainda não está utilizando a Black Arrow, você tem a opção do MetaTrader, tá? Mas a Black Arrow é uma plataforma muito mais completa. Beleza? Então, só para vocês terem uma ideia, a abertura do mercado, tá, pessoal? Vocês vão ver, ele abre 10h15, mas vocês já vão ver alguma movimentação do mercado. Isso daqui não é mercado aberto, tá? O mercado abre aqui, ó, literalmente às 10h15. Beleza? Então, por isso que a gente tem aí um candle um pouco mais forte depois. Isso daqui você vai ver que o spread antes das 10h15 vai estar muito grande, porque aí é a questão de ajuste, é leilão, alguma coisa do tipo. Mas ele abre às 10h15 e aí você vai ver o spread diminuir significativamente, tá? E eu também, depois da live, pessoal, ainda vou falar um pouquinho do meu operacional, como é bom, tá? Leitura simples, sem muitos indicadores, na verdade só com 2 indicadores, média de 20 e média de 200, e a gente costuma operar muito bem esse mercado aí, tá? Então ele abre às 10h15, então só para vocês terem uma noção, tá? Isso daqui é depois da abertura, tá? 10h30 que é a abertura. Então a gente está no gráfico de 2 minutos, a gente está no gráfico de 2 minutos, então a gente vai de máxima a mínima aqui, ó. A gente tem uma variação ali de 10 na abertura, de 14 minutos, o mercado andou aí quase 0,70%, tá? Não só isso, em 14 minutos andou 0,70%, depois mais 16 minutos andou mais 0,54, mesmo com uma lateralização, ou seja, em 1 hora aí o mercado já foi para cima e para baixo muito mais, quase 2%. Tá? A gente teve uma queda aqui muito gigantesca. Queda, retorno, enfim. Então é um mercado muito grande. Tá? A outra opção que a gente tem, que abre um pouco mais cedo, tá? É o mercado japonês, que é o índice Nikkei, tá? Que é o principal índice japonês, beleza? Então, a gente tem aqui, ó, que é um índice também com uma volatilidade muito grande, mas também pelos, ó, a gente está nos 30 minutos, mas também pelos 2 minutos, numa abertura que aumenta a volatilidade, uma pernada muito forte aí de Nikkei, ó, no meio do pregão, a gente vê que, ó, ele variou 0,80%, mas já em 45 minutos. Então ele tem uma volatilidade muito grande, mas ele é um pouco mais lento, tá? Então eu gosto bastante também para fazer algumas operações de curto prazo, de um pouco mais longo prazo, tá? Ajuste ali de Nikkei para longo prazo também é um mercado muito técnico. Para day trade, eu prefiro mais
o índice Hang Seng, porque ele é mais direcional, ele é mais explosivo e normalmente a gente resolve muito rápido a nossa vida ali, porque quando a gente acerta o laudo ele estoura e vai embora. O índice japonês ele já é um índice muito direcional, tem uma volatilidade muito grande, mas ele já leva um pouco mais de tempo para andar o que o HK anda. O que HK anda em 15 minutos, por exemplo, ele anda em 40, tá? Mas ainda assim é uma boa opção, tá? A outra opção que a gente tem, tá? Mas no melhor horário, eu ainda assim aconselho o HK, justamente por isso que eu vou falar. É para quem gosta de Forex, pessoal. Para quem gosta de Forex, para quem gosta de Forex, a gente tem essa abertura aqui do USD-JPY, né? O dólar com a moeda japonesa. Então a gente tem aqui, ó, no meio do pregão, uma subida maravilhosa, também comparando com 2 minutos, tá? A gente tem uma subida aqui, ó, de mínima máxima. A gente tem 0,60%, mas também em 40 minutos, tá? Mas uma pernada que você vê, é uma pernada que ela acontece, mas ela não se sustenta. Então, assim, o HK, por exemplo, em 15 minutos, ele cai 0,70, 0,80, retorna também 0,60, 0,70 e cai de novo mais 1%, mais 2%. Então, é um mercado muito mais direcional. Aqui é um mercado um pouco mais lento, né? O Forex aí, essa moeda principal nesse horário que a gente tem como opção, ela é mais lenta, tá? Então eu acabo optando mesmo pelo Hang Seng na maior parte das vezes, porque me dá dinheiro mais rápido, tá? Então eu sempre vou optar por isso. A outra que a gente tem também opção é o índice australiano, pessoal, que a gente chama de AUS 200, tá? É o código aqui na Active Trades, beleza? Ele abre também por volta de 8 horas aproximadamente. Deixa eu ver aqui. Cadê? Ele também tem uma volatilidade boa, tá? Numa abertura aí, ó. Ele tá até, acho que ele tá aberto agora, tá? Um candle desse aí de 2, não, tá fechado ainda, mas ele tem de todos a volatilidade um pouco menor, tá? Então você tem aí como índice principal o índice de Hang Seng, tá? Ele abre agora acho que 9 horas, se eu não me engano, com junto com o índice japonês, tá? 8h48 agora, ele deve abrir umas 9 horas, tá? Então, o índice de Hang Seng, ele tem 3 aberturas, tá? Que é o que eu falo que é a melhor opção, tá? Se a gente joga no gráfico de 30 minutos, isso inclusive é uma dica que eu dou para vocês, tá? Então, assim, Pedro, qual o melhor horário para operar ouro? Pedro, qual o melhor horário para operar o CACEM, por exemplo, que é o índice de Londres? Pedro, qual o melhor horário para operar DAX? Pedro, qual o melhor horário para operar petróleo? Tá? Então, anotem essa dica aí, pessoal. Eu comecei a descobrir através do gráfico de 30 minutos. Eu coloco no gráfico de 30 minutos e utilizo o volume, tá? Por quê? Porque eu quero operar onde existem mais negociações, né? Se existe mais negociação, existe mais volatilidade. Se existe mais volatilidade, existe mais oportunidade, tá? Então, quando você coloca no gráfico de 30 minutos, você consegue perceber que existem 3 picos todos os dias, praticamente, que é o da abertura, de 10h15, tá? E depois ele vai caindo, vai caindo, vai caindo. Depois você tem a volta do almoço, que também é boa, que já é de madrugada, 2 horas da manhã, mas que não é comparado ainda com a abertura. E você tem esse horário aqui,
que é aproximadamente 10h30 da manhã, que é quando abre a Bolsa Americana, e aí já entra volatilidade no mundo inteiro e as bolsas aumentam a volatilidade quando abre o mercado americano, obviamente. Mas que é, ainda assim, o pior horário para operar, porque lá já é de noite, lá já são 11 horas da noite, então o mercado ainda está aberto, mas eu não aconselho operar nesse horário, o spread já é um pouco maior, enfim. A gente precisa estar posicionado, tá? Onde tem a maior oportunidade. Então, a melhor oportunidade é sempre na abertura. Então, quando você coloca no gráfico de 30 minutos e você vai tirando o zoom, você vai perceber que todo dia tem primeiro, segundo, terceiro. E às vezes você está operando um ativo, pessoal, que fala, cara, esse ativo tá ruim, esse ativo não está andando, esse ativo tá lento, esse ativo tá com um spread grande. Então, às vezes você está operando o ativo aqui, ó, fora da janela de volatilidade. Tá? Então, através do gráfico, você também consegue perceber isso. Então, todo dia você tem um aumento aqui na abertura, menor depois do almoço e o pior de todos aqui. A abertura muito boa, volta depois do almoço e o pior aqui. A abertura depois do almoço, a abertura, volta depois do almoço e a pior aqui. Então, sempre fiquem atentos se você está escolhendo o ativo num horário muito bom. Tá? Num horário muito bom. Então prestem atenção nisso, tá? Voltando lá para o HK, nos 2 minutos, a gente consegue, ó, perceber o tanto da movimentação, o quanto é bom esse ativo, principalmente na abertura, na volta do almoço. Então, por mais, ó, no último pregão que a gente até teve uma lateralização, tá? Mas é uma lateralização com oportunidade, é uma lateralização explosiva, é uma lateralização muito boa. E é uma lateralização que, quando sai também dela, você consegue esperar muito bem, você consegue ter bons resultados, tá? Então você tem aqui o horário das 10h15, o Nikkei, ele abre 9 horas da noite, tá? O índice japonês abre 9 horas da noite e também ele tem essa parada. Você tem um AUS 200 também que abre também próximo das 9 horas da noite, tudo o horário de Brasília. E também o melhor horário é na abertura, mas não comparado com esses índices. E você tem também, por último, aí um Forex, um par de moedas USD JPY. Todos esses ativos, pessoal, que eu estou falando para vocês, vocês encontram disponíveis na Active Trades. Então vocês podem baixar aqui a Black Arrow, que já está vinculada à Active, que vocês conseguem aí já ter acesso ao mundo, tá? Com essas taxas muito boas, beleza? Então eu vou falar um pouquinho do meu operacional de HK, uns trades aí normalmente que a gente faz próximo, lá na sala ao vivo, tá? Então gosto de falar sempre de trades que a gente pega ao vivo, né, com o pessoal, e que vocês vão participar comigo, vocês vão participar com a gente, tanto de manhã quanto à noite. Que basicamente é simples, tá, pessoal? Basicamente eu uno fatores, leitura muito completa, assim, muito simples de preço, tá? Então, dentro do meu operacional, eu costumo fazer duas coisas, tá? Eu analiso o gráfico diário, só para entender qual é o viés do dia. Então, como é um mercado muito direcional, voltar aqui no gráfico diário, como é um mercado muito direcional, eu analiso o gráfico diário para entender o viés. Por exemplo, se eu vejo uma maioria vendedora, por exemplo, vamos supor que o dia tenha fechado assim. Então eu tenho uma pernada de baixa muito forte, atravessando média, tá? O mercado retorna um pouco, ou seja, ele fica um pouco mais caro e fecha com um sinal vendedor
apoiado na média de 200, apoiado na média de 20, a gente consegue entender que para cima precisa de mais esforço. Para cima você precisa ultrapassar uma região de sombra, você precisa ultrapassar uma média, você precisa ultrapassar uma outra média. E quando você olha para baixo, você vê o caminho mais livre, o caminho mais solto, tá? Então, eu prefiro olhar gráfico diário e quando eu entendo isso, eu prefiro me arriscar nesse dia, por exemplo, mais em venda do que em compra. Se eu entendo que não significa que eu não vou comprar, não, tá? Não significa que eu vou comprar. Eu não vou comprar, eu compro, mas com muito mais cuidado. Muito mais cuidado, muito mais cuidado, muito mais cuidado, tá? Sabendo das dificuldades que tem para cima. Então, quando eu olho isso, eu vejo um caminho mais leve, eu falo, cara, se ele tenta subir, a probabilidade de aparecer força vendedora é muito grande. Beleza? Então eu já coloco essa pulga atrás da minha orelha. Falo, cara, significa que os movimentos mais significativos do dia serão para venda. Então eu não me iludo muito com uma subida, porque a chance do mercado estar ficando caro e vendedor aparecer é muito grande. Então eu espero um sinal muito significativo para entrar vendido em tempo gráfico menor. Então eu analiso muito o gráfico diário. Pô, Pedro, mas eu não estou enxergando nada, cara. Eu estou olhando o gráfico diário e eu estou vendo sombra para tudo quanto é lado. Beleza, você não tem viés. Então você opera normalmente com cuidado para cima ou para baixo. Né? Então, normalmente, quando eu não tenho viés no gráfico diário, né, e é muito importante que vocês entendam isso, que é viés, não significa que eu vou deixar de fazer uma coisa ou outra. Significa que a probabilidade de oportunidades, né, de movimentos mais explosivos, principalmente nesse mercado, eles acontecem na venda ou na compra de acordo com o viés. Então, de repente o mercado está subindo, de repente deixa passar, tá? E espera uma movimentação melhor a favor do viés. Eu faço muito isso, tá? Faço muito isso. Então, quando eu olho e vejo essa oportunidade, eu sempre marco, gosto de marcar também as médias, né? Eu faço uma linha aqui, ó, para saber que a minha média de 20 períodos, por exemplo, eu sempre faço isso, coloco da mesma cor da média, né? Os alunos lá já estão acostumados. Pego uma outra linha e marco a média de 200 para saber onde está, né? E a gente saber se a gente está enfrentando um problema muito grande ou não. E aí vamos supor, pessoal, exemplo, a gente volta lá para os 2 minutos, tá? Eu utilizo muito isso, dá um exemplo, tá? Não foi esse dia aqui, tá? Mas vamos supor que tenha sido, tá? Vamos supor que tenha sido uma abertura gigantesca. Eu tô vendo que eu tenho. Isso acontece muito em HK, tá, pessoal? Então, assim, eu tenho um candle vendedor. Vocês olharam lá o gráfico diário. Viés totalmente vendedor no dia. Viés totalmente vendedor no dia. Então você olha o gráfico diário, tem um viés vendedor, ou seja, movimentos mais fortes na venda. Aí eu olho, eu tenho média de 20 períodos, que atrapalha a subida. Eu tenho média de 200 períodos nos 2 minutos, que atrapalha a subida. Eu tenho uma média de 20 períodos no diário. E eu tenho um candle vendedor saindo de tudo isso daqui, a probabilidade disso continuar para baixo aumenta muito. Então, em contrapartida também, eu evito operações, por exemplo, se tivesse aparecido um candle aqui, ó, comprador, por exemplo. Ah, Pedro, mas é uma abertura muito forte, é uma abertura muito boa, é um candle que está apoiado na média. Eu sei, mas o tanto de coisa ruim que tem para cima acaba me atrapalhando a ponto que eu deixo passar. Deixo passar, e se o mercado me mostra uma força muito grande para baixo, eu prefiro me arriscar aqui. Nesse caso, numa abertura como essa. Ou aqui, ó, o mercado tenta se aproximar, recebe muita força gigantesca. Então, basicamente, é uma leitura de preço simples que eu faço para poder utilizar, né? Para poder utilizar. Então, eu não fico preso também
ao risco-retorno, porque a probabilidade das operações que eu entro são muito favoráveis. Eu utilizo um limite normalmente financeiro ali com lotes e tal, vou combinando isso, vocês vão participar comigo no ao vivo, vocês vão entender muito bem, né? Mas eu utilizo mais ou menos isso, um conforto financeiro ali operacional de stop para buscar um para 2, um para 3, um para 9, um para 10, o quanto ele quiser me dar. Marco pontos importantes no gráfico para me marcar a saída e tento buscar eles. Se eu tenho sei lá, eu estou vendendo e eu tenho um suporte que está próximo ali de uns 50 pontos, é normalmente o que eu vou pegar. Se eu tenho um suporte que está com mais espaço, eu vou tentar surfar mais um pouco, tá? Então isso é muito importante dentro do meu operacional, tá? Eu sempre me arrisco muito. E dá muito certo. A assertividade em HK tá excelente, ela é muito boa. Então, quem estava comigo ao vivo aí, que está aí no YouTube, pode dizer, nas últimas semanas, a gente ficou 3 semanas e meia aí sem loss em HK, né? O último loss aconteceu de uma forma muito pequena na última quarta-feira, tá? Então é um mercado que ele é muito direcional, que nem eu falei. É um mercado que se você analisa direitinho, olha muito bem, escolhe muito bem a sua operação, é um mercado que ele explode normalmente a seu favor. Ele anda muito, né, num curto período de tempo. Então, não deixem de ter esse ativo aí para vocês operarem, tá? Então, basicamente é isso, probabilidade do mercado se aproximar de uns movimentos muito fortes, tá? De uns movimentos muito fortes a favor desse viés é muito grande. Ah, Pedro, e se você não tem um viés, cara? Se você não tem, se você olha esse gráfico diário, você não consegue enxergar nada. É nesses dias que eu, por exemplo, não banco rompimento, tá? Então eu vejo muito as pessoas bancando o rompimento. Às vezes o mercado chega muito forte no alvo, aí as pessoas não encerram e o mercado acaba voltando tudo. Então é importante vivenciar esse mercado, principalmente HK, é importante vivenciar esse mercado para vocês entenderem que aquilo que você julga muito forte talvez não seja, tá? O mercado cai muito forte, com muita violência. Aí você fala, nossa, está muito forte. Cara, ele devolve tudo, às vezes, em 2, 3 candles. Tá? Então, hoje o mercado vai abrir 10h15, daqui a 1h10, mais ou menos. Vai abrir às 10h15. Eu aconselho vocês já a experimentarem, tá? Já baixem aí a Black Arrow, já comece a testar, já comece a vivenciar um pouco no mercado. Se você já está na Active Trades, vivencia ele um pouco, entende o quanto é importante, tá? O quanto é importante ter esse ativo. E os relatos que eu tenho, pessoal, também de pessoas que mudaram, às vezes o problema não está no seu operacional, tá? Às vezes o problema está no ativo que você opera. Tem muitos relatos de pessoas que estavam praticamente abandonando e só de mudar de ativo a pessoa começa a ter um resultado muito grande, né? Então, o exemplo hoje, por exemplo, pessoal, eu não vou operar aqui com vocês hoje, tá? Mas a nível de estudo, por exemplo, hoje dia 27/8, lá na China já é dia 28, tá? Vou mostrar para vocês aqui mais ou menos o que eu vou esperar para o mercado hoje, tá? Então, primeira coisa que eu faço, gráfico diário, beleza, tá aqui. Marco a média de 20 períodos, tá aqui. Marco a média de 200 períodos, tá aqui. Média de período simples, tá? Média de 20 períodos aplicado ao fechamento, tá? Nada muito elaborado, tá? Acabou. Marquei essas duas médias e eu começo a pensar um pouco aqui.
tá? Eu tenho uma pernada muito grande no gráfico diário de baixa. Então eu tenho uma maioria muito forte vendedora, muito forte. Vários dias consecutivos de queda. A gente deu uma respirada aí nos últimos 3 dias, mas a gente ficou numa queda muito significativa, tá? Então, o que eu espero para hoje? A gente tem a média, a gente tem o afastamento das duas médias. Então a gente sabe que as médias, né, são médias. Então, assim, ora o preço vai estar perto delas, ora vai ter que. Eu vou falar sobre o depósito, tá, pessoal? Eu vou falar sobre o depósito, aguenta aí. Vou falar sobre o depósito de $100, tá? Então, ora o preço vai estar próximo da média de 20 períodos, ora ele vai estar afastado. Então, se a gente sabe que o preço está embolado nas médias, a probabilidade da média cuspir esse preço é muito grande. Ele se afastar dela é muito grande. Se eu estou vendo, por exemplo, tá? Se eu estou vendo uma maioria vendedora muito significativa e o preço volta a se aproximar na média e embola nela, se eu tenho uma pernada muito grande de baixa, a probabilidade dele cuspir esse preço para baixo aumenta muito. Tá? Então, é o que eu chamo de viés. Agora, existe um problema aqui. Por mais que eu tenha uma pernada muito grande de baixa, o mercado ainda está afastado da média de 20, ele está no meio do caminho aqui. Então, quando eu olho esse gráfico, eu não vejo viés. Por quê? Porque é muito natural que ele comece a subir de novo para buscar a média. Da mesma maneira que é muito natural ele começar a cair daqui. Diferente totalmente desse cenário. Quando você olha esse cenário e você vê uma pernada muito forte de baixa e o mercado já dando sinal de vendedor próximo à média, subir fica muito mais difícil do que cair. Então, quando eu olho para esse cenário, eu vejo um viés vendedor, ou seja, eu vejo probabilidade de movimentos mais fortes na venda. O que é totalmente diferente do que está acontecendo hoje. Tá? Hoje, a gente vê o mercado no meio do caminho. Ele já está deixando sombra na parte de cima, ele já deixou sombra na parte de baixo, ele está no meio do caminho. Então, eu não tenho viés no dia de hoje. Tá? Não tenho viés no dia de hoje. Então, o que acontece? Exemplo, 2 minutos. Tá? Vamos ver a abertura desse mercado. Tá? Então, vamos supor, ó, vamos elaborar uns cenários. Eu sei que é tanto normal ele ter força para cima quanto é para baixo também. Tá? Então, vamos supor que ele abra com um candle comprador muito forte, que ele vai abrir com um candle forte, tá? Apoiado nas médias aqui. Apoiado nas médias. Eu tenho um caminho livre para cima. Tá? Então eu vou buscar o próximo ponto de resistência, eu tiro um pouquinho do zoom e olho aqui, ó. Se ele abre aqui muito forte, eu ainda tenho essa região de resistência, mas com a força provavelmente ele passa, e o próximo ponto é aqui. Isso vira meu alvo. Por quê? Porque aqui foi onde o mercado tentou subir uma vez, tentou subir duas, tentou subir três e arrebentou para baixo. Ou seja, essa aqui é uma região onde vendedor tem muito interesse. Então, se eu consigo pegar uma compra por aqui, por mais que ele estoure, eu vou encerrar por esse ponto aqui. Hoje é um dia, por exemplo, que eu não vou bancar rompimento. Não vou bancar rompimento. Justamente porque eu não tenho viés, tá? Já para baixo, se ele abre com um candle muito forte vendedor, com essas médias atrapalhando, eu fico um pouco atento, tá? Porque pode ter as médias atrapalhando. Mas vamos supor que ele consiga romper essas médias aqui, um candle vendedor muito forte. Eu vou prestar atenção nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui.
nesse ponto aqui de suporte, onde o preço já parou uma vez. E eu não vou bancar rompimento. Se eu consigo pegar uma boa venda, eu vou sair nesse ponto. Ah, Pedro, e se o candle abrir e ele tiver na cara dessas regiões aqui? Eu não faço nada. Espero o mercado cair, espero ele ficar um pouco mais caro, espero ele abrir um espaço. E aí sim, depois que ele me dá um sinal, me mostra um candle vendedor, eu vou a favor. Tá? Ah, Pedro, e qual é a outra opção? Outra opção é o mercado abrir com um candle de indecisão, que você olha para o candle, você não sabe se ele é comprador, se ele é vendedor, se ele não é nada. Então, se o mercado, num dia que está sem viés, ele abre totalmente indeciso, não sou eu que vou entender ou eu que vou decidir fazer alguma coisa. Se nem o mercado sabe para onde ele está indo, não sou eu que vou fazer, tá? Alguma coisa. E aí você espera uma definição melhor, e aí HK, com toda a força que ele tem, normalmente ele decide isso muito rápido. É muito difícil o mercado ficar lateralizado na abertura, tá? Ele normalmente decide, ele tem um pouco de dificuldade, mas ele anda muito bem. Beleza? Então, normalmente, é essa análise simples que eu faço para HK. Beleza? Eu tô vendo, pessoal, que tem várias perguntas aí sobre abrir conta com $100 na Active Trades para conseguir operar esse mercado. Então eu vou pedir para quem não me segue lá no meu Instagram, me manda um direct, tá? Lá, que aí eu mando passo a passo para vocês abrirem a conta com $100, tá? Então deixa eu botar aqui. Tá? Então, me mandem um direct. Pedro, vim da live do Asiático. Quero abrir conta com o mínimo. Então, vocês me sigam lá, @ppnitos. Beleza? Vocês me sigam lá, @ppnitos. Eu posto as minhas operações no Instagram. Eu respondo o direct de todo mundo. Tem conteúdo muito legal lá para vocês. Vamos conversando. Vamos batendo um papo. E para aproveitar essa oportunidade muito importante que a Active Trades está abrindo para a gente aqui. Beleza, pessoal? Então, eu já vou ficando por aqui. Hoje não vai ter operação ao vivo. Vocês que estão participando aqui da semana do Trader Global vão conseguir vários bônus, dentre eles 30 dias gratuitos com a gente lá da Prime Invest, com o Edu, comigo principalmente no mercado noturno, e vai ser um prazer para vocês apresentar esse mercado ao vivo, operando ele ao vivo, tirando todas as dúvidas, entendendo o que é melhor para a gente no dia a dia e tirando comparando esses mercados, entender quando que a gente vai operar Nikkei, entender quando que a gente vai operar Forex, quando realmente é o melhor momento, quando o HK não estiver no seu melhor momento, não estiver na sua melhor abertura, quando que a gente vai utilizar esses índices asiáticos aí para a gente conseguir chegar aí na consistência, tirar um dinheiro no mercado, porque é um mercado extremamente lucrativo e isso eu posso garantir para vocês, beleza? Então vai ser um prazer. Quem quiser nessas dúvidas aí, me segue lá no Instagram, me manda o direct. Pedro, quero saber como é que faz para abrir conta, ainda não tem, com o mínimo possível. Beleza? Então queria agradecer mais uma vez a presença, eu espero que vocês tenham gostado, a gente ainda vai conversar muito sobre isso e agradeço mais uma vez aí a Active Trades por essa semana maravilhosa para a gente conseguir uma internacionalização do mercado, agora um trader de nível global, que é o que estava precisando. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos e fui!